Boa noite, família goiana. Boa noite especial à família selguiana. Nós hoje, o programa Linha Viva, está tratando de saúde. Sempre a gente tem um tema: cultura, política, saúde. E hoje a nossa entrevistada, há muito tempo a gente quer trazê-la aqui, mas a agenda dela não bate com o programa. Sempre ela está viajando, fazendo cursos. E hoje a gente conseguiu trazer essa nossa convidada. E para falar de um assunto que realmente mexe muito com a gente, mexe muito com a sociedade. Fala de oncologia, fala de câncer. As pessoas, só de ouvir o nome, já se estremecem todas, porque é um mal que a gente vem convivendo há anos e anos. E a gente não acompanha muito, só vê os dramas, as coisas que acontecem. Mas a medicina tem evoluído muito. E hoje nós vamos trazer para vocês uma pessoa, uma médica oncologista altamente especializada, uma referência para nós aqui em Goiânia. E é um prazer muito bom aqui de receber o Dr. Jordana. O prazer é todo meu, uma grande honra estar aqui, muito obrigado pelo convite. O programa, a honra é nossa realmente, que nós vamos trazer muita coisa que as pessoas têm medo até de perguntar. Não é isso, nosso nobre amigo Carlos Alberto? Boa noite, Edmilson, obrigado pela oportunidade. Boa noite, doutora. Estou satisfeitíssimo porque, além da dificuldade muito grande de ser médica nessa área, a senhora é religiosa, que eu fiquei sabendo, filha de um pastor, uma família tradicional, que é referência na igreja em Goiás, e a senhora na medicina. Essas dificuldades que a gente encontra, que todo mundo, mental, física, dessa doença, tem que ter alguém que tem que ter muita paciência e muita dedicação. Que bom entrevistar a senhora hoje. A causa é ótima e o problema é sério. O problema é sério. É um problema de saúde pública, né? Na verdade, o câncer ele é muito incidente. Ele vem aumentando a incidência e à medida que a população vem envelhecendo também, vem aparecendo mais casos de câncer, mas também existe uma grande preocupação em casos de câncer em pessoas adultos mais jovens, né? Que eu trouxe até algumas mídias aí para mostrar sobre o impacto que isso pode causar, inclusive na situação econômica do país, né? Porque você investe um tanto em políticas de informação à população, mas às vezes a população não responde de volta, não dá o feedback. Mas algo que deu muito certo foi a campanha Outubro Rosa. Isso no mundo inteiro. A gente conseguiu mobilizar e as mulheres, a expectativa de vida das mulheres no Brasil hoje é de 80 anos e dos homens é só 73. Por que essa diferença? Por conta da grande adesão das mulheres, da fácil adesão das mulheres a ser cuidadas. A mulher já está acostumada a cuidar. Então, quando ela descobre que ela pode receber cuidado, ela aceita. É natural na mulher, isso né? é natural, então ela aceita. E os programas que o Ministério da Saúde, juntamente pactuados com a Organização Mundial da Saúde, tem colocado para as mulheres, tem tido uma eficácia mundial, tanto que vem reduzindo a mortalidade do câncer de mama. O câncer de mama é o mais comum de todos os cânceres do mundo, mas ele já não é o que mais mata, se a gente comparar, né? Eu trouxe uns gráficos aqui para mostrar, para a gente colocar. E existem vários programas que o Ministério da Saúde, que o INCA, que é o Instituto de Câncer, que está à frente, né, de toda a pesquisa de banco de dados, de registros de câncer, e que fazem essa informação para a população e fazem também previsões para o futuro, a fim de
o poder público tomar alguma iniciativa. Então, nesse caso, que tem Outubro Rosa e tem Novembro Azul. Isso. Então, pelo que o senhor está dizendo, a senhora é adepta ainda de que essa prevenção, junto com o que a medicina tem evoluído, é que está causando essa baixa, essa muita... Isso, essa alteração, essa curva. As duas principais causas de morte no mundo são, em primeiro lugar, doença cardiovascular, que é o infarto, o derrame, que estão associados à pressão alta e à diabetes, à obesidade, né? Então, são fatores que são preveníveis. Se a pessoa está com a pressão alta e emagrece, a pressão diminui. Se a pessoa está com a diabetes descompensada e emagrece, a diabetes também tende a compensar. Se ela vai ao médico com frequência, faz os exames, toma as medicações de forma correta, então tende a melhorar. Então, esses fatores de risco que estão associados, tabagismo, estão associados às doenças cardiovasculares, também são fatores de risco para os principais tipos de câncer do mundo. Então, a gente pode, até sendo religiosa aqui, lembrar dos provérbios, né? Os provérbios que foram escritos pelos sábios, os homens mais sábios da época. Tem um provérbio que diz: cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então, é a causa de morte no mundo, do que as pessoas mais morrem de causas cardiovasculares. Em segundo lugar, as pessoas mais morrem de câncer. Doutora, já existe algum câncer que já não é considerado mais, porque a medicina já aprimorou muito? Tem algum câncer que não se considera mais salvo de toda a situação? Não, a gente sabe que existem alguns tipos de câncer que são mais agressivos e tem alguns tipos de câncer que são mais indolentes. Indolentes que significam que demoram mais tempo a progredir, que muitas vezes dá para só acompanhar, que não é obrigado a operar, não é obrigado a tratar, mas ele não deixa de ser câncer. Mas a característica, às vezes, daquelas células que estão envolvidas naquele tumor leva a gente a não supertratar, a não oferecer tratamentos que vão deixar, às vezes, sequelas, tratamentos radicais para alguns tipos de tumor. Por exemplo, nós temos tumores de tireoide que são muito indolentes. São os dois casos. Tumores que são os dois casos, dele e meu. Tumores pequenos, às vezes, que podem ser tratados que não precisa chegar, internar e operar no dia seguinte com pressa. Não é aquela coisa, porque ele não tem potencial de metástase alto. Mas existem dentro dos tumores de tireoide aqueles subtipos mais raros, que são tumores mais agressivos, que a gente tem que agir mais rápido, que tem que passar na frente na fila. Que se chegar para mim, que se chegar para o cirurgião de cabeça e pescoço, ele tem que operar primeiro do que o outro. Então, saber estratificar, saber que o câncer é uma gama enorme é um nome que se dá a uma desordem das células, mas essa desordem pode acontecer em variados graus, em variadas intensidades. Quando ela é muito intensa, quando ela é muito agressiva, aí merece tratamento radical. Tem cânceres, por exemplo, reto, que o tratamento é trimodal, que a gente fala, faz rádio, químio e opera. Faz as três coisas, e esse é o padrão ouro. Esse é no reto. Todo, no reto. Porque tem o contato com fezes, alguma coisa relacionada a isso aí? Não, é porque é um tumor fixo, né? Uma região, a pelve ali estreita, o reto, ele já é uma região do cólon que está fixa no reto. Então, a gente tem hoje tecnologia de radioterapia para poder irradiar aquela região do tumor e a região de drenagem linfática do tumor.
e vários estudos mostrando a eficácia da quimioterapia também em reduzir a recidiva, porque o grande problema do câncer de reto, há 30 anos atrás, era que ele voltava muito, que a gente ia, operava e ele recidivava. Então, primeiro surgiu a radioterapia, depois surgiu uma modificação na técnica cirúrgica, que é a excisão total do mesorreto, que é uma coisa que é o especialista que faz, né? O cirurgião geral, ele pode ter a capacidade de fazer, pode adquirir habilidade, mas um cirurgião oncológico, ele é obrigado a saber realizar esse procedimento da forma tecnicamente correta. E a quimioterapia que acrescenta sobrevida, faz o paciente viver mais tempo. Agora, eu queria que a senhora explicasse um pouco, pelo que a gente nota, a gente apenas lê, toma conhecimento, o câncer do reto, antes não se falava tanto em câncer de reto. Hoje tem muita gente morrendo, Pelé morreu, um monte de gente aí. Se não seria a comida que mudou, as coisas que hoje comem, tem agrotóxicos, tem isso, tem aquilo, isso aí não contribuiu. Tem até a mídia que se tiver como mostrar aliás, o primeiro slide. Vamos botar uma mídia aí para a doutora? Vamos colocar uma mídia para ela explicar. Então, esses aí são os... Ali você pode olhar para aquela. O programa, o que foi apresentado agora em 2023 pelo INCA, e o que se propõe, né? Um programa nacional de controle do tabagismo, porque o tabagismo, ele influencia muito no risco de vários tipos de cânceres. Um programa de qualidade em mamografia, justamente porque o câncer de mama é o mais comum, né? Programas de qualidade em radioterapia, expansão de assistência oncológica, controle do câncer de colo uterino. Gente, isso daqui é algo que muita mulher não sabe ou está deixando passar. Iniciou a vida sexual ativa ou 25 anos de idade, tem que coletar o Papa Nicolau. Isso pode ser feito no posto de saúde, na unidade básica, não precisa ir num hospital grande, é a nível de atenção básica. E a gente pode identificar alterações causadas pelo vírus HPV antes que ele se torne câncer, antes que aquela lesão vire câncer. Então, nós estamos realmente prevenindo, realmente fazendo com que o câncer que iria se desenvolver não desenvolva, porque o HPV é um vírus oncogênico. E hoje ele tem... está disponível no SUS uma vacina, né? Sim, e o câncer de colo uterino, o HPV, ele também tem relação com câncer de cavidade oral, com câncer de laringe, de hipofaringe, com câncer de esôfago. E está disponível, vou mostrar também as vacinas que estão disponíveis. Vamos mostrar de novo, mais um slide. Parece que já apareceu ali, doutora. Pode passar o próximo. Isso. Então, tem essas políticas de ações para prevenção em colo retal, alimentação, nutrição e atividade física, que isso vai virar programa de Estado, por causa do custo em saúde. Passa o próximo slide. Então, a gente não está, quando a gente conversa com o paciente, a gente não está conversando com a máquina, né? A gente está conversando com uma pessoa. Então, não dá para a gente terceirizar ou pegar o celular e falar: e aí, Siri, como é que você está hoje? Não, o paciente tem que sair da casa dele e tem que vir no consultório, ou chamar o médico para ir na casa dele. E tem a assistência básica que faz isso. Algumas regionalizações, alguns territórios da cidade de Goiânia e Aparecida, tem unidade que o agente de saúde vai lá, identifica que a pessoa precisa de uma visita médica domiciliar e o médico vai lá, né? Pode passar o próximo, porque a gente tem que tratar a pessoa certa. Não adianta a gente tratar a pessoa errada. A gente tem que tratar primeiro a grande maioria da população e depois se preocupar com as doenças mais raras. Pode passar.
Então é diferente, os tipos de câncer que incidem na criança são mais cânceres hematológicos, leucemias, linfomas. E no idoso, a gente precisa ter mais cuidado, tem mais câncer de mama, tem mais câncer de colo uterino, câncer coloretal, né, câncer de pâncreas. Então, é diferente, a gente às vezes tem que falar mais pertinho, porque a pessoa não ouve, o paciente tem que entender o que a gente está querendo dizer, né? Pode passar o próximo slide. Então, cada um na sua crença, naquilo que gosta, naquilo que faz, a medicina tem que ser para todo mundo, né? A tendência, pode passar, é a gente evoluir para uma medicina de precisão, que é mais humanizada, que é oferecer para cada pessoa um tratamento específico, mas que custa muito. Que, por exemplo, eu olhar o seu DNA, eu ir lá e coletar o seu sangue, procurar células tumorais circulantes, procurar nas suas células somáticas, procurar todas, fazer um sequenciamento genético e procurar várias alterações que estão associadas a câncer que nós já conhecemos. Mas isso é um custo alto, são exames que não são feitos no Brasil ainda, se manda para os Estados Unidos, para fora, e o custo é alto. Muito alto, né? Mas em alguns casos vale a pena. Em alguns casos o custo-benefício de você ficar tendo a dúvida se existe aquela alteração genética familiar, se é hereditário, vale a pena a gente colocar na balança. Para uma pessoa de 20 anos, vai ficar fazendo ressonância a vida inteira, até 80, 90, 100 anos, com medo de ter. Então, às vezes, vale a pena a gente descobrir e descartar e falar, olha, você não tem essa variante mutacional, esse gene da mutação. Então, você é considerada baixo risco, médio risco, como a população geral, né? Inclusive, aquele caso da Angelina Jolie, que ela antecipou pelo gene da família dela. Ela havia a possibilidade dela ter. Aí ela tirou o peito, tirou todos. Por isso que cada paciente no consultório, né, eu pergunto, quanto tempo é para sempre do seu paciente? Você tem que conversar com o paciente, entender bater papo e saber o que é, qual que é a história da família dele, de quais são os irmãos. Todos os pacientes que passam comigo, eu pergunto, você tem irmãos? Você tem filhos? Qual a idade deles? Qual a idade dos irmãos? Porque, às vezes, aquele paciente que chega doente é a oportunidade de uma família inteira entender o que está acontecendo. Por que todo mundo na família tem câncer? É isso que... Aí, às vezes, é uma alteração genética, mas às vezes é um hábito, é um comportamento. Às vezes, você vai ver todo mundo na família, fuma, bebe, é obeso, tem pressão alta, tem diabetes, que são os principais fatores de risco, né? Helicobacter pylori, às vezes tem a bactéria, que também se transmite facilmente dentro na família, né? Então, para o câncer de estômago, a bactéria Helicobacter pylori, então, tem casos que tem indicação da gente fazer endoscopia, né? Porque tem vários casos na família, porque vários casos na família que tiveram câncer gástrico. Então, a gente tem que investigar, tem que olhar direitinho para esse paciente, tratar do paciente, mas também não esquecer de tratar a família do paciente. Ver a família, o DNA, questões genéticas. Questões genéticas. Doutora, hoje, quem tem dinheiro cura de câncer, porque esses Einstein da vida dos hospitais aí, como é o caso de Brasília e São Paulo, é uma fortuna a pessoa que vai para lá. Mas só que se for a referência é Ribeirão Preto, Goiânia. Isso, ó. A incidência de câncer, ela não escolhe tanto, exceto algumas doenças que são justamente as preveníveis, por exemplo, do HPV, por falta de informação, por falta de vacinação, que a vacinação é gratuita,
para meninas de 9 a 12 anos, meninos de 12 a 16 anos e qualquer pessoa que quisesse vacinar e obrigatório também para pacientes com HIV. Então, ela é disponível na rede pública de saúde, ela é uma vacina altamente eficaz, mas quase ninguém sabe, quase ninguém leva as crianças para vacinar de HPV, porque acha que está estimulando o início precoce de vida sexual. Não tem nada a ver, você está dando uma chance do seu filho, da sua filha, de não adquirir a infecção por um vírus que é potencialmente carcinogênico, que potencialmente causa câncer. Mas então, doutora, a questão é de uma política pública, que as pessoas passem a ter mais conhecimento disso, que, queira ou não queira, vai refletir financeiramente. Sim. Porque se você prevenir, você vai deixar de gastar, que é muito mais caro. Sim, o tratamento. Né? Aí vocês me perguntaram uma coisa que eu fiz essa volta para responder. Existem trabalhos, sim, que mostram mortalidades piores, taxas de mortalidades piores nos países de terceiro mundo, nos países subdesenvolvidos. E existem trabalhos, infelizmente, que mostram piores resultados em pacientes tratados pela rede pública do que pacientes tratados por rede privada. E isso por quê? Por conta de, às vezes, demora no agendamento, vai primeiro de um médico, do médico clínico, que faz uma investigação que às vezes é demorada, os exames são demorados. Aí quando faz o diagnóstico finalmente, aí existe uma lei que diz que em até 60 dias o paciente tem que estar tratado. Mas até chegar ao processo de estar diagnosticado, você tem câncer, esse processo é muito mais lento no SUS. Agora, o SUS, ele é um centro, existem centros de referência que não deixam nada a desejar, né? O Hospital Araújo Jorge, por exemplo, é o principal centro de referência em toda a região do Centro-Oeste. Vem gente de todo lugar do Brasil. Vem gente de todo lugar do Brasil tratar. E temos equipamentos de radioterapia de última geração, temos excelentes médicos, radioterapeutas, excelentes médicos que fazem químio, excelentes cirurgiões ali no Araújo Jorge. Mas, se você for lá num dia comum, a demanda é muito grande. O corredor vai estar lotado. Sempre. Sempre. Então, se a pessoa tem a medicina privada, ela consegue chegar mais rápido no médico e consegue fazer os exames mais rápido. Essa é uma das questões que nós que vivemos no terceiro mundo. Felipe, a gente vai para um pequeno break, mas antes, como nós estamos falando de saúde, tem um aviso da VivaCon, Plano de Saúde. Ela está fazendo a vacina, uma campanha de vacina para pneumonia. Então, depois da Covid, o número de pneumonia aumentou, principalmente em pessoas mais idosas. Então, eles estão fazendo essa vacina e ela tem durabilidade de muitos anos. Então, o Geraldo, lá da VivaCon, está convidando todos associados da VivaCon para que se vacinem. Que vacina igual a doutora estava falando. Se vacina a pessoa, ela não pega pneumonia, o custo é muito para as duas partes, né? Tanto para o cara como para o plano, para todo mundo. E mandar um abraço para o Fábio, assessor do Sebastião Peixoto. Um grande abraço. Vamos para um pequeno break e voltamos. Presente é o melhor presente que você pode dar no Dia das Crianças.
Você conhece os serviços da Marina Gonçalves Estúdio? Cuidamos do seu cabelo por completo. Fazemos escova, preparamos o seu cabelo para fazer mechas loiras, Moreno iluminado. Se você quer deixar suas unhas longas e pronta para qualquer ocasião, aqui é o lugar certo. Fazemos também design de sobrancelha com gel tonalizante, mais dermaplane, alongamento de cílios, maquiagem profissional, micropigmentação labial e micropigmentação de sobrancelha. Agende seu horário agora mesmo. Olá, voltamos com esse assunto que é super interessante e a gente aprende que câncer é tratável, câncer é curável, mas tem que prevenir, tem que procurar tempo. A doutora Jordana agora vai mostrar mais alguns slides, né? Sim, pode colocar, projetar aí pra gente. Ah lá, já está na tela. Então, assim, a oncologia, a radioterapia e a cirurgia oncológica andam muito juntas, né? Como eu expliquei, tem alguns tipos de câncer que a gente tem que oferecer as 3 modalidades. Então, os centros de referência, como, por exemplo, um hospital que tenha tudo isso, como o Araújo Jorge, né? É o único lugar que tem radioterapia pelo SUS. Então, se trata pelo SUS também no HC, se trata pelo SUS também no Santa Casa, mas as radioterapias acabam sendo feitas no Hospital Araújo Jorge, né? Mas lá também tem todo o processo. E no serviço privado, aí tem várias outras clínicas, tem muitos lugares, eu não vou fazer propaganda, mas a gente tem que trabalhar em conjunto. Então, quando um paciente chega e a gente diagnostica câncer, às vezes a gente tem que fazer algumas ligações, às vezes não é tudo preto no branco, cada pessoa é um ser único, né? Tem enfermagem, nutrição, fisioterapeuta, fonoaudiologia, até na recuperação dos pacientes, às vezes que ficam com alguma sequela, assistência social, psicologia, geriatria, paliativo. Então tem muita equipe, muita gente na equipe que às vezes se junta em uma mesa que a gente chama de tumor board, mesa redonda, para discutir o que nós vamos fazer com esse paciente aqui. Aí mostra a imagem, o radiologista olha, mostra o que ele acha que é e o que pode ser e como que a gente vai tratar. A equipe então, multidisciplinar. Esse tratamento multidisciplinar vem evoluindo. Tem um próximo também. Já está na... Então, a cirurgia oncológica é um videozinho. Pode dar um vídeo. Tem que rodar o vídeo, vamos ver. Vê se abre o vídeo. Abriu, não? Não abre o vídeo, não. Sem problema, não. Pode passar o próximo, então. É centrada no paciente, né? O que a gente tenta fazer é uma medicina centrada no paciente. Pode passar o próximo. Eu trouxe para vocês esse estudo que fala sobre a dificuldade de se oferecer cirurgia para as pessoas. Pode passar. Ele conclui que o paciente oncológico, 60% são tratados cirurgicamente, 59% dos cânceres sólidos iniciais são tratados apenas com cirurgia,
Então, a importância do cirurgião oncológico, 80% dos pacientes com câncer são submetidos a cirurgias curativas ou paliativas, e a cirurgia é usada em 90% dos pacientes para diagnóstico e estadiamento. Às vezes a cirurgia não vai curar o câncer, por exemplo, um linfoma. Apareceu um nódulo no pescoço, precisa de dar o diagnóstico, e às vezes por agulha fina não dá. E como tem vasos, né? como tem vasos aqui, carótida, veia jugular, que não pode passar uma agulha grossa, então o melhor conduta é fazer uma biópsia aberta. Vem, faz o cortezinho, tira o linfonodo, vai para a biópsia e se diagnostica qual tipo de linfoma o paciente tem. E aí começa o tratamento com quimioterapia, porque o que vai matar o linfoma, o que vai tratar o linfoma é a quimioterapia e às vezes a transplante de medula óssea, né? Então, entre os pactos que o Ministério da Saúde fez também foi reforçar essa rede de pessoas doadoras, potenciais doadores de medula óssea. Porque é muito simples o teste para você. Como que é, doutora? Você vai lá e colhe o exame de sangue. Aí é tipado e fica lá guardado seus dados. Se algum dia... Mas colhe na medula? Não, primeiro colhe só o sangue. Só o sangue normal? Se algum dia alguém for parecer compatível, aí sim vem e faz um procedimento de retirar um pedacinho da medula do osso aqui no quadril. Mas não fura todo mundo. Então, para se cadastrar, para entrar para o programa de possível doador, é só colher o exame de sangue. Assim como doação de sangue. Precisamos também de reforçar isso. Por pessoas que estão saudáveis ainda, fazer doações de sangue para alimentar o nosso banco de sangue, porque paciente com quimioterapia faz anemia, paciente que opera de câncer, cirurgias de grande porte, sangra, faz anemia, faz hemorragia, precisa de transplante. Quando faz a punção, a medula, o que ela faz quando você coloca isso numa pessoa que tem câncer? Como que ele age no organismo? Você faz uma medicação que vai suprimir a própria imunidade da pessoa, né? E vai trocar as células que estão defeituosas por células novas. Então, é como se fosse um transplante hepático, um transplante de rim. Mas passa isso num filtro? Não. Como é que você faz essa troca? Não, eu não faço, porque é um procedimento da hematologia. Tá? Entra no campo do outro especialista que a gente trabalha em conjunto. Eu vou, faço equipe multidisciplinar, isso, né? eu vou, faço e dou o diagnóstico. Aí certo. Encaminho para o hematologista, para o oncohematologista. Ele vai decidir quando deve ser feito quimioterapia, qual o esquema de químio e quando deve oferecer o transplante. Né? Mas o transplante de medula óssea é basicamente isso. Você retira um pouquinho de medula óssea de uma pessoa saudável. De sangue. É quase uma transfusão de sangue. Só que os soldados novos entram Só que os soldados novos entram num lugar onde já não tem soldados. Então você primeiro dá uma rebaixada na imunidade do paciente e torcer para ele não fazer nenhuma rejeição. Assim como a gente faz também. E também não pega uma pneumonia, porque também causa problemas graves quando essas pessoas estão exatamente nesse tratamento. Sim, quando a por isso que aí são oferecidos cuidados, entra a nutrição, para me dizer que o paciente não pode comer alimento cru. Você faz a equipe multidisciplinar, cada um vai cada um faz a sua parte. Doutora, vamos partir para o sexo masculino. E o problema do câncer de próstata? Então, o câncer de próstata... Que hoje está comum. É muito comum, é o câncer mais comum nos homens. Aliás, só não cortando, mas já te cortando, o meu urologista está com um paciente de 30 anos. Ele falou, tem gente de 30 e pouco, com problema de câncer de próstata já.
Sim, Antes falava só depois dos 40, depois dos 50. sim, isso está acontecendo. E o câncer de próstata, o homem, o primeiro câncer é o próstata e o segundo o pulmão, né? O câncer de próstata, ele tem você tem que avaliar também a hereditariedade, os fatores genéticos, mas ele não tem uma causa mais específica, assim, que a gente saiba que é o grande vilão. Mas a gente sabe que é uma gama muito grande entre tumores indolentes, que demoram a se proliferar, e tumores altamente agressivos. Tão agressivos que eu tenho que operar rápido ou que eu tenho que fazer radioterapia para tratar esse doente e depois ficar tumores do outro espectro, que são tumores indolentes. Isso a gente consegue saber como faz a biópsia, né? O homem vai no urologista, o urologista examina se os critérios, pede exame de sangue, PSA, pede ultrassom de próstata, se encontrar um nódulo, biopsia. E aí, a partir dessa biópsia, a gente consegue descobrir se esse tumor ele é de baixo grau. E, por exemplo, num paciente muito idoso, se eu descobrir um câncer de próstata num paciente de 90 anos, que é de baixo grau, a expectativa de vida, ele já passou da expectativa de vida do brasileiro. E se eu for fazer um tratamento para ele muito agressivo, eu posso matar o doente do meu tratamento. Isso que eu ia... Você acabou respondendo uma pergunta que eu ia te fazer. Eu tenho um tio de 88 anos. Aí a próstata estava grande, fui ver, estava com... O médico simplesmente reuniu todo mundo. Falou, ó, eu não vou fazer nada de uma cirurgia, aplicava nele tratamento de quimioterapia e tudo. Vamos tratar ele hormonal. Então ele toma uma injeção a cada 3 meses. Ele vem aqui em Goiânia. Isso. Tá tomando e falou assim, ele vai viver o tempo que ele tem que viver. Talvez ele não vai morrer de câncer. Mas se eu fizer essa cirurgia, tem alta chance de morrer da cirurgia. O risco que ele vai correr não compensa. E tem casos que a gente não faz nada, nem mesmo a injeção. Né? Tem casos que só acompanha, que só volta depois de um tempo para a gente ver se continua do mesmo tamanho. Se continua, se o paciente não apresenta nenhum sintoma, se o paciente estiver bem, é vida que segue, dependendo da biópsia. Então é um tratamento muito individualizado para eu trazer aqui para o programa e dizer e finalizar e esmiuçar o tratamento do câncer de próstata. Por isso que o homem tem que aprender a ir no urologista, assim como a mulher vai no ginecologista, e tem que, na dúvida, procurar qualquer médico que seja, porque qualquer médico fez medicina e sabe dos fatores de risco, sabe dos exames que devem ser solicitados, sabe, são os exames, né, básicos para descobrir exames qualquer coisa, básicos, né? E sabe encaminhar, sabe também dizer, o seu caso, você não precisa pular em vários especialistas, você vai direto nesse especialista. Doutora Jordana, no seu dia a dia, no dia a dia de quem mexe com oncologia, quais são os tumores mais agressivos e os menos agressivos? Vamos voltar para os meus slides lá que tem... Quais slides? Tem slide de mortalidade, de taxa de mortalidade. Olha lá. Eu coloquei esse daí que eu acho muito interessante. Que a gente precisa de construir para o paciente uma fundação, uma base. Eu acho que essa base, esse fundamento, é construído de várias e várias camadas de conhecimento e de habilidade. Para aí sim a gente fazer com que ele se sinta aconchegado. Uma parede lateral é a relação médico-paciente e a outra parede é a relação médico, interdisciplinar e intra-hospitalar. Então é eu conversando com o fisioterapeuta sobre por que o paciente não está andando. O paciente operou antes de ontem, já era para estar andando.
Ou o paciente está com falta de ar, vamos fazer mais exercício respiratório. Eu conversando com a psicóloga dizendo, eu estou achando esse paciente meio triste, será que ele não está deprimido? Então, no dia a dia. Então, no dia a dia, precisa ter essa, para o paciente se sentir um tratamento humanizado, ele precisa ter chão. E eu falo isso, o paciente quando descobre que está com câncer, Depressivo. ele pensa que Vai morrer. que o chão está abrindo e que ele vai morrer, é uma tempestade, né? É um terror. Então fica sem chão. Então o chão que eu tenho para oferecer para o meu paciente, né? O senhor disse que eu faço muitos cursos, eu prezo muito por estar atualizada, participar de congressos, para poder oferecer para o meu paciente tratamento confiável baseado em evidência científica. Poder dizer assim, não foi que eu inventei e tirei da minha cabeça. Tem estudo que prova, que mostra que o que a gente está fazendo está correto. E aí a gente parte para estabelecer uma relação em que eu converso com o paciente e também, de outro lado, eu converso com as outras pessoas também que estão cuidando do paciente. E às vezes até dentro do hospital, ter que conversar com o diretor do hospital para poder oferecer um tratamento que, vamos supor, eu quero fazer uma ablação, quero colocar uma agulha lá numa lesão do fígado para poder tratar uma metástase que é pequena, não quero operar, paciente muito idoso, muita comorbidade, vai ser melhor se eu fizer uma radioablação por radiofrequência ou por micro-ondas, e aí não tem no hospital aparelho de micro-ondas. E aí, às vezes, eu posso, principalmente na medicina privada, a gente organizar e conversar com a equipe hospitalar, conversar com outro colega, ligar para o colega que faz o procedimento e intermediar isso. E fazer com que possa o tratamento chegar no paciente. Não adianta a gente sair desenvolvendo um monte de tecnologia que no final das contas não chega no paciente do meu dia a dia. É isso que você estava falando. Esse final de semana agora, não sei se foi na Globo ou se foi na Record, passou no Rio Grande do Sul, o pessoal fazendo um tratamento com agulhas e metástases. Ela tem um aquecimento com ondas e tudo, que dinamita o tumor totalmente. Sim. E já está disponível no SUS, Sim. inclusive. Então, esses menos evasivos, né? Está disponível no SUS em alguns lugares. Né? Lá primeiro. Lá em Barretos, primeiro, no INCA, no AC Camargo, em São Paulo, onde tem, além do investimento do Estado, tem investimento filantrópico, tem doações de artistas, né? Então, a saúde pública em Goiás também merece isso, né? O Hospital Araújo Jorge, por exemplo, faz muita coisa a mais por causa de doações. Eu não trabalho lá mais, já trabalhei, mas eu sei a força que é, o quanto a gente luta para poder oferecer ali o melhor tratamento para o paciente, porque ali é um centro de referência, né? E queira ou não queira, é uma doença realmente que devasta qualquer um, né? Igual você falou, se você não dá a base, a pessoa fica com depressão, a questão da quimioterapia já debilita um pouco, né? Que a quimioterapia, ela mata um, mas quase mata o outro, né? Então é como jogar um veneno e torcer para morrer só a erva daninha. Mas o que tem acontecido, igual você está falando nesses cursos, que tem que ser diário, a medicina, a tecnologia está evoluindo dia a dia. O conhecimento é muito rápido. Então, vocês não param, né? Por isso algumas pessoas escolhem, como eu escolhi, e trabalhar com apenas uma área do conhecimento. No meu consultório eu dou prioridade para oncodigestivo, para pacientes com cânceres de esôfago, estômago, fígado, pâncreas, vias biliares. Né? Às vezes chega casos de intestino para mim, eu opero, mas
ou casos além desses, eu encaminho a tireoide para o cirurgião de cabeça e pescoço, encaminho tumores ósseos, tumores de pele, eu encaminho para outros colegas que também são cirurgiões oncológicos, mas que às vezes decidiram se dedicar mais a câncer de pele, né? Então, cada um se dedicando mais a uma área de atuação, a gente consegue se atualizar com melhor facilidade do que se a gente tiver que tratar tudo, né? Operar tudo. Nessa área que você atua, a gente não vinha tanto falar, a gente falava, agora hoje, o câncer de rins, câncer de fígado, estômago, câncer, somente nessa região, é enorme, antes não tinha. Eu não sei, eu volto a insistir, no tipo de alimentação, Sim. no tipo de situação, que é os nutrientes. Coloca de volta o slide, pode passar para frente. Volta aí o meu slide. Outro. Próximo. O próximo. Próximo. Isso daqui é sobre a medicina de precisão, quando a gente puder ter a oportunidade, né, de mexer no sequenciamento genético do paciente, evitar as mutações ou tratar as mutações, né? A medicina de precisão, ela é realmente personalizada, mas ela ainda é um tratamento para classe A, porque ela custa muito. Né? Custa muito. Pode passar o próximo. Pode passar. O Outubro Rosa, né? Eu falei que deu muito certo. Pode passar. Por quê? Olha só esse gráfico. O número de mulheres no mundo de todas as idades. Número de novos casos de câncer. O primeiro caso de câncer mais comum é o mama. Olha lá, breast. Em segundo, colo retal. Em terceiro, pulmão. Pode passar. Já quando a gente vai olhar a mortalidade, que é número de mortes, e a gente vê que o número de mortes cai lá o rosinha de mama, cai. Quem mata mais, acaba que o pulmão mata mais, o colo retal mata mais. Por quê? Porque houve uma grande adesão aos programas de rastreamento no câncer de mama. Então, a gente consegue fazer a mulher viver mais, mesmo que ela tenha doença metastática. Tem muitas opções ainda de tratamento, muitas linhas de tratamento que conseguem fazer uma mulher, mesmo com doença metastática, viver vários anos, né? E isso não era realidade. Antigamente, câncer era igual a ter 3 meses de vida. Isso. Né? Então, é lutar por viver mais e também viver melhor, com tratamentos que dê à pessoa qualidade de vida. Mas isso, quando você fala no Outubro Rosa, Novembro Azul, nas outras situações de câncer, não haveria de ter também alguns grandes eventos para que acontecesse? Pode passar o slide. Passa o slide. Olha aí, a diferença entre homens e mulheres é só que mama e próstata que vem em primeiro e segundo, colo retal. Pode passar. O INCA prevê um aumento da mortalidade prematura por câncer de intestino até 2030. Isso aí foi publicado no site do Ministério da Saúde, tá? O que significa isso, em outras palavras? Antigamente, eu começava a investigar o paciente a partir dos 50 anos. Era doença de paciente de 60 anos. Então, a gente começava a investigar 10 anos antes para ver se pegava o nódulo pequenininho. Isso. Então, o câncer era uma doença de pessoas de idade. De repente, começaram a aparecer casos em pessoas de 40, de 30 anos. Essa faixa etária é a faixa etária que trabalha e que produz e que entra dinheiro e que paga imposto. O que vai acontecer? Passa o próximo. O que vai acontecer se a gente não fizer nada? Se nada for feito, o país também perde quase 13 bilhões em produtividade.
de 2021 a 2030, por causa de mortes provocadas por câncer de intestino. O que a gente vai fazer num país que só tem criança e idoso? Quem que vai trabalhar? Vai quebrar o sistema previdenciário e não vai ter quem trabalha. Então, existe estratégia de prevenção para câncer coloretal? Existe. Colonoscopia a partir dos 45 anos. Tem algumas divergências assim, de guidelines europeu, americano, canadense, que coloca a partir dos 40 ou a partir dos 50. Então, isso pode variar, mas você procurou o médico, se procurar um médico querendo fazer colonoscopia, mesmo não sentindo nada, passou dos 40, deve fazer. Se sentir alguma coisa, sangramento nas fezes, alteração do formato das fezes, perda de peso inexplicável, náusea, dor abdominal, qualquer constipação que surgiu de repente, ou diarreia, alternação, diarreia, constipação, é obrigatório em qualquer idade, mesmo que tenha 20 anos, fazer colonoscopia. É isso que existe muito preconceito, né? Pra ter noção, quantos anos de colo, quantos anos você fez? Ah, não, acho que... Mas, doutora, o nosso tempo já está acabando, o assunto é super interessante. Eu acho que nós temos que trazer você de novo, para a gente falar mais, porque é muito interessante. Ficou muita a gente coisa sem sabe. esclarecer. E isso aí faz parte desse público que vai escutando suas explicações, as colocações. A gente está fazendo já estamos evidenciando para que as pessoas procurem, né? Procure a pessoa, o médico, ela falou, que indique fazer uma colonoscopia. Claro. Você não fez? Eu já fiz uma. Né? Ninguém faz. Então isso que atrapalha, dá prejuízo para o sistema também. Exatamente. Porque o cara vem com câncer e vai... Mas eu queria deixar as nossas câmeras agora para que a senhora deixasse para a população alguma mais as informações que a senhora tem, o que a senhora ainda não disse, que quer dizer, alertar as pessoas. Bom, gostaria de dizer para você trocar o medo por esperança. Isso já foi tema de campanha do Dia Nacional de Câncer, de Dia de Combate ao Câncer. Trocar o medo por esperança, porque às vezes, por medo de descobrir alguma coisa, porque você às vezes sabe que tem alguma coisa errada, às vezes a pessoa está sentindo alguma coisa, está tendo algum sintoma e não está contando para ninguém. Ou às vezes ela está bem e não quer descobrir nada. Não, estou super bem, para que eu vou investigar e descobrir coisa? Quem vai atrás descobre, né? Mas se eu for atrás e descobrir, eu posso descobrir nódulos bem pequenos que podem ser às vezes tratados pela própria endoscopia, pela própria biópsia. É tão pequeno que às vezes a própria biópsia retira o tumor todo. Pode ser que podemos diagnosticar em estágios iniciais e alcançar chances altíssimas de cura. Chance de 90% de cura em câncer de reto em estágios precoces, né? Estágio 1, estágio 2. É muito bom a gente ter paciente no consultório que a gente operou há 5 anos atrás. Tem paciente que me segue no Instagram que operou há 6 anos atrás e tá bem. Por quê? Porque diagnosticou precoce. Mas, se diagnosticar em estágio mais avançado, existe profissional capacitado para auxiliar, para estar junto, para acompanhar, para reduzir a dor, para reduzir o sofrimento, para pegar na mão e falar assim, vamos resolver isso aqui, vamos atravessar junto esse rio aqui, ou então vamos ficar medo, junto, né? aqui. Perdeu o medo. É isso aí. Felipe, queria agradecer a sua presença. Eu queria, se me desse um minutinho, para agradecer a audiência do meu amigo Wilson, que é amigo da família dela, que frequenta a igreja, que hoje colocou a igreja toda para assistir, tinha uma reunião lá, colocou todo mundo para assistir. Quero agradecer meu amigo Wilson, que é lá da Concepção, meu amigo Leandro, do supermercado do Monte. Merchan, isso aí é merchan. Não, amigo, ele realmente nunca perdeu
ele faz parte também da mesma igreja. E coloca a família toda para assistir. Muito obrigado, Leandro, pela audiência, o Wilson. E eu quero agradecer demais a doutora. Gostaria muito que o senhor viesse novamente, porque ficou muita coisa. Nós vamos trazer com certeza no próximo programa. E sábado, às 15 horas, esse programa será reprisado. Se você tiver alguma dúvida ou qualquer coisa, pode mandar para a gente que a gente vai passar para a doutora Jordana. E ela estará aqui brevemente, porque o assunto, pelo que eu fiquei sabendo lá dentro, está bombando. Um abraço e até sábado. Você sabia que pode acompanhar a programação da TV Capital em qualquer parte do Brasil e do mundo sem pagar nada por isso?